E para a mesa de hoje, Mãe Cici é griot e é bome do terreiro Ilha Poaganju, em Lauro de Freitas, na Bahia. Foi iniciada nos ritos sagrados dos orixás afro-brasileiros em 1972. Nas primeiras décadas dos anos 2000, também foi iniciada como a PTB do culto de Ifá. Seu conhecimento sobre a cultura afrodiaspórica fez dela uma cidadã honrada de Salvador. Recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. A professora Dulce Ferreira é a professora da UFMA, com pós-doutorado em Cultura Popular pela mesma instituição, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, membro do NURUNI, Núcleo de Extensão e Pesquisa com Comunidades Rurais, Negras, Quilombolas e Indígenas da UFMA. Atua no ensino de pesquisa e extensão com os eixos processos educativos, cultura popular e as políticas de subjetivação. E meu querido professor José Ribamar Bessa Freire é doutor em literatura, ex-coordenador do Programa de Estudos dos Povos Indígenas, docente em licenciaturas interculturais de várias universidades, entre elas UFAM, UEA, o UFSC, o FMG, o FAC, o FRR e o UFES. Trabalha com história indígena e história das línguas indígenas, com vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Eu tinha pensado em titular essa minha fala como os analfabetos funcionais da oralidade e a leitura dos relatos orais, né? E aí eu vou começar falando da dona Fiota, que ela se apresentava como neta de escravo, mas a mãe Cici disse, olha, eu costumo ter uma maquininha para calcular, né? Mas a dona Fiota, ela falava a língua dos negros da costa, que recebeu, era também denominada de gira da Tabatinga. Dialeto já é uma expressão que é usada para discriminar uma língua. Gíria, pior ainda, e gira ainda pior, né? E ela contou que ela vivia, porque morreu em 2012, no município de Bom Despacho, em Minas Gerais, né? Numa área, numa comunidade quilombola. Aí, eu conheci ela em Brasília, em 2006, num evento sobre línguas, em que ela, na Câmara de Deputados, em que ela falou na gira da Tabatinga, com tradução simultânea. Ela falava português também, mas o evento era para mostrar, dar visibilidade para essas línguas. E ela contou um fato que eu queria compartilhar com vocês. Ela contou que ela estava lá e ela viu que as crianças não estavam falando mais a gira da Tabatinga. E a gira da Tabatinga, segundo ela, era uma língua de resistência também. Porque, por exemplo, o cara estava falando aqui com o outro, aí vinha o capataz ali, o patrão, aí ele dizia na gira de, olha, cuidado que tem boi na linha, né? Então servia como um instrumento de defesa. E ela descobriu que as crianças não estavam mais falando a língua. A comunidade se reuniu e disse, olha, quando as crianças deixam de falar uma língua, pode encomendar o caixão da língua e sepultar, né? Porque ela vai morrer. Então, a dona Fiota, eles decidiram que teriam, na escola deles, o ensino da língua. Aí foram na Secretaria de Educação Municipal e disseram, a lei de 2003, que ela nos protege, nós temos direito a ter aulas na gira de Tabatinga. O secretário disse, não, tudo bom, escolha um professor e no final do mês manda vir buscar o salário. Eles voltaram para a comunidade. Quem era o Antônio Weiss ou Aurélio da gira de Tabatinga? Dona Fiota.
Então, ela vai dar aula. Dona Fiota deu aula, no final do mês, vai receber a remuneração, o salário dela. Aí o secretário diz, era a senhora? Eu disse, eu não pago. Eu não pago. Se eu pagar, eu vou ser preso, porque a senhora é analfabeta. A senhora não sabe ler e eu não posso pagar uma professora que não sabe ler. Ela respondeu com uma frase maravilhosa, que ela trazia escrita aqui na camiseta dela. Disse, botou o dedinho na cara do cara e disse, eu não tenho a letra, eu tenho a palavra que é maior do que a letra. Aí ele pagou. Ele não foi preso, não. Ele seria preso se não pagasse, essa que é a verdade. Mas isso mostra um pouco que esses integrantes das sociedades de tradição oral, sem escrita alfabética, eles foram tratados como analfabetos. Isso porque essas sociedades foram consideradas como carentes de escrita, quando, na realidade, elas eram independentes da escrita. Não precisavam da escrita para se reproduzir. Depois a situação mudou, mas elas não precisavam, né? Nas sociedades letradas, a escrita alfabética assumiu o poder e desqualificou o registro oral. O que vale é o que está escrito na legislação e no mundo jurídico, assim como nas transações bancárias e até, como a gente sabe, no jogo do bicho, né? Quem desconhece o alfabeto e não sabe ler nem escrever é considerado analfabeto, termo que passou a designar o ignorante, como se o registro escrito fosse a única forma de apropriação do saber. Acontece que existem pessoas que podem reconhecer letras, sílabas, palavras e frases, mas não são capazes de compreender o seu significado. São leitores rasos, que acreditam piamente ao pé da letra naquilo que está escrito. Não entendem que o processo de leitura é a produção de significados, que são múltiplos. Não conseguem ler o não escrito, a entrelinha. Não descobrem os vários sentidos de interpretação de um texto. Então, eles podem ser chamados são chamados, na verdade, analfabetos funcionais. Da mesma forma, existem pessoas que ouvem a fala, mas não sabem entender o que a fala está dizendo. Não sabem ler nas entrefalas. Quem não sabe ler o discurso oral pode, então, ser designado, por analogia, como analfabeto funcional da oralidade. Então, eu queria aqui, rapidamente, falar de alguns casos desses analfabetos funcionais que não sabem ler o discurso oral. Eu vou começar com o Spix e o Márcios, dois alemães importantíssimos, porque vieram com a princesa Leopoldina e viajaram pelo Brasil, né, e escreveram livros, etc. Quando eles estavam no Alto Solimões, com os índios Ticuna, o Spix ouve dos índios o relato de como começou o mundo. Aí ele escreve no livro dele, coitado desses índios, pobrezinhos, são fantasiosos, inventam histórias, né? E nem sequer teve o cuidado de apresentar para nós que história era essa, que ele considerava como fantasia, né? E aí eu fui atrás, eu dei curso lá para os Ticuna, no Alto Solimões. Eles têm dois heróis, o Joí e o Ipi. E eles contam que a vida no planeta Terra, ela vem da água, de um único ser. Eles não falam em organismo unicelular, eles falam de um único ser, né, que surgiu da água e deu origem aos outros seres. Bom,
O Spix disse, isso é fantasia. Por quê? 1823, 24, porque a ciência da época ainda não tinha tido o Darwin, não tinha... para a ciência da época, o homem tinha surgido inteiro. E aí a gente foi ver no mito de Ticuna. Hoje, em qualquer universidade do mundo, o relato de origem da vida está mais próximo da narrativa mítica dos Ticunas do que da ciência daquela época. Então, a gente pode considerá-los, eram dois grandes cientistas, não queremos desmerecê-lo, deram uma contribuição, mas, com relação à oralidade, eles eram analfabetos da oralidade, não sabiam ler. Outra história que o Renato conhece bem, me foi contada pelo padre Casimiro Bexta, que era um lituano, salesiano, que viveu com os índios tucanos no Rio Negro, e ele estava lá em Jauareté, quando uma cobra mordeu uma menina. E aí ele disse que teria que levar a menina para o hospital em São Gabriel. É uma viagem longa, né, Renato? Num rio encachoeirado, cheio de pedras, onde morreu bispo, padre, indígenas. E aí ele procurou os 3 práticos que conheciam o caminho que levava. Nenhum dos 3 estava na aldeia. Aí ele disse, ela vai morrer. Aí, um jovem de 16, 17 anos disse, padre, eu posso levar a canoa até São Gabriel. O padre disse, você já foi alguma vez lá? Ele disse, nunca. Ele disse, isso é suicídio. Não. Ele disse, padre, eu conheço o mito da transformação, da cobra, canoa, que veio subir do Rio Negro, e quando ela chega perto da pedra de Panoré ali, ela passa pelo lado direito. Quando, no Morro da Panela, ela passa pelo lado esquerdo, na Serra, não sei de quanto, ela passa pelo centro. Então, essa narrativa mítica, entre outras coisas, era uma carta de navegação no Rio Negro. Mas os analfabetos da oralidade não são capazes de ler e de encontrar esses conhecimentos. Outro relato também foi recolhido no livro que o Renato fez referência, Poranduba Amazonense, do Barbosa Rodrigues. Barbosa Rodrigues era um engenheiro e botânico, professor no Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, e ele é convidado para ir para Manaus para organizar o Museu Botânico. Ele chega em Manaus, e aí ele vê plantas que ele não conhece, que não tinha no Rio. E aí ele perguntava de caboclos, de índios, disse, como é o nome dessa planta? Ele disse que nunca recebeu a resposta. O nome dessa planta é tal. Disse. A resposta era assim, essa planta? Aí contava uma história. Né? A avó, Cici, que é grande contadora de história, contava uma história em que a planta aparecia ela era descrita, dava as suas características, e aí ele recolheu uma narrativa também, que é fantástica, que é a sogra do jacamim. O jacamim é uma ave da Amazônia. E aí a sogra do jacamim estava na janela, aí viu o jacamim ciscando no terreiro, ele estava comendo uns insetos, umas sementes, parêntese. Aí já vai a informação dos hábitos alimentares do jacamim, fecha parêntese. Aí a avó olha o jacamim e disse, com aquela sinceridade que a sogra tem, né? Disse, meu genro, você é feio, você é muito feio, essa cristazinha ridícula aqui na sua cabeça, essas asas curtinhas, essas pernas longas, aí, parêntese, ela está descrevendo o jacamim, fazendo a descrição do jacamim, fecha parêntese. Aí ela diz, fica tranquilo,
porque eu vou buscar a beleza para você. Vou lá na floresta, você vai ser a ave mais bela da floresta. Aí ela pega um saco e entra aí. Beleza, cadê você? Aí passa o roxinol com aquele olhar bem, ela pá, pega o olhar do roxinol, bota dentro do saco. Beleza, cadê você? O Irapuru canta, ela pega o canto do Irapuru. E aí ela vai fazendo isso com cada pássaro. E cada pássaro que ela pega, ela dá uma pequena descrição. E bota tudo dentro do saco, leva e entrega para ele. Você vai agora tomar banho, porque você está fedendo, e vai colocar todas essas coisas, que você vai ser a ave mais bonita. Aí ele sai para tomar banho no Igarapé, no rio. A água estava quentinha, tépida, ele demora. Quando ele sai, ele procura, o saco não estava mais lá. Aí ele vai nu, diante da sogra, aí a sogra vem e disse, coisa feia, cadê as coisas bonitas que eu te trouxe? Ele disse, roubaram. Tu, além de feio, tu és abestado, né? Porque se deixar roubar. Mas o importante, aí ela pega o genipapo, esfrega nele, por isso que o jacamim tem essa cor preta. Bom, na verdade, essa história é um tratado, um mini tratado de ornitologia dos pássaros da Amazônia, porque dá hábitos alimentares, descreve e vai dando as características de cada um. Então, essa é a função também dessa história. Por último, tem o Couto de Magalhães, que foi governador do Grão-Pará. Aí ele vai, em 1865, ele vai como governador do Grão-Pará. E aí ele está no barco, ele ia assumir como presidente da província do Pará, né? Na época não chamava governador. Aí ele olha lá na terceira classe, tinha um cara só de calção, rodeado de pessoas lá da tripulação, e o cara falava, e o pessoal, e aí ele disse, pô, que história, o que esse cara está falando? Aí ele desce para a terceira classe e ouve e não entende nada. Por quê? 1865. Porque as histórias estavam sendo contadas na língua Nhangatu, que ainda era uma língua dominante em grande parte da Amazônia. Aí ele pede para traduzir a história. Traduzem, ele disse, eu vou aprender essa língua que eu quero recolher essas narrativas orais. Aprendeu a língua, fez uma gramática da língua e recolheu dezenas de narrativas. Uma delas eu apresento aqui rapidamente para vocês, para tentar fechar, porque o Couto de Magalhães recolheu uma narrativa de um índio que foi caçar, e aí ele vê uma veada recém-parida, que ele sabia, assim mesmo ele atira a flecha e mata a veada. Aí ele se aproxima para pegar o cadáver, digamos, da veada e levar para a aldeia para comer. Quando ele vira, Anhangá tinha transformado a veada na mãe dele. E aí os jesuítas disseram, Anhangá é o diabo. Também não fizeram uma leitura da tradição oral. Naquela época não havia órgãos de controle, né, não havia IBAMA, não havia... Então, o Couto de Magalhães diz, qual a função dessa narrativa? A função dessa narrativa é ensinar como se relacionar com a natureza. Não se mata o animal que recém-pariu, porque você vai matar os filhos também. E vai até matar a caça futura, não é? Tem outra história também, que eu tentar resumir aqui, do jabuti que vai beber água no rio, e aí ele chega no rio, o jacaré está lá com a boca aberta, o jacaré diz, eu vou te comer. Aí o jabuti, já puxando o saco do jacaré, né, disse, o que é isso, excelência? Que mal eu lhe fiz?
para você querer... Aí ele disse, você não fez mal nenhum, então por que você quer me devorar? Ele disse, porque eu estou com fome e sou mais forte. Os homens não comem boi, vaca, galinha, peixe. Pois é, eu estou com fome e eu sou mais forte, eu vou te comer. Aí disse, excelência, sua fome eu respeito, mas mais forte do que eu, o Jabuti disse, vai ter que provar. Aí o jacaré disse, que pretensioso, né? Aí disse, tá, provar como? Ele disse, eu vou pegar lá no mato um cipó, eu trago para cá, você pega uma ponta do cipó na boca, eu vou para a terra, pego na outra, eu puxo de lá, você puxa daqui, eu puxo de lá, você puxa daqui, que arrastar o outro, se você me arrastar para a água, tem direito de comer. O jacaré riu da pretendente, vai. Aí ele vai buscar o cipó, quando ele pega o cipó, ele encontra uma onça. A onça faz o mesmo papo, eu vou te comer, mas que é isso? Aí ele diz, olha só, tem que provar que é mais forte do que eu. Pega essa ponta desse cipó. A onça pegou e disse, eu vou lá para a água, você puxa daqui, eu puxo de lá, você puxa daqui, eu puxo de lá, quem arrastar o outro. Agora, como você não vai estar me vendo, eu vou avisar para o macaco, para avisar quando eu chegar na água. Aí ele vai com o cipó, entrega para o jacaré, o jacaré fica puxando, pensando que do outro lado está o jabuti, a onça fica pensando, e o jabuti vai embora. Diz o Couto de Magalhães, isso é Maquiavel puro, isso é ciência. Quando teus inimigos são mais fortes do que tu, não bate de frente com eles, joga um contra o outro. Né? Então, são essas... E para concluir, eu lembro, porque o tema é também o uso dessas narrativas em sala de aula, a última, eu levei alunos meus da UERJ, de Educação Indígena, lá para a aldeia dos Guaranis, em Angra dos Reis. O Algemiro, que hoje é cacique, era o professor, ele recebe, a gente passa o dia todo lá, conversando com ele, almoça com eles, etc. Na hora que já íamos saindo, uma aluna disse para ele, olha só, você já falou tudo sobre escola, falou dos processos políticos, do projeto político-pedagógico, falou do material didático, falou do currículo. Agora, tem uma coisa que eu morro de curiosidade de saber. Ele disse o quê? Ele disse, como é que um Guarani dá aula? Aí ele olhou e respondeu, disse, bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que na nossa escola a gente não dá aula. Aí ela se assustou e disse, mas escuta, vocês são pagos para dar aula. Ele disse, aí ele respondeu, nós trabalhamos mais do que quem dá aula. Eu disse, mas o que vocês fazem? Ele disse, olha, nós contamos histórias, cantamos, dançamos, desenhamos, pintamos e bordamos, enfim, tudo aquilo que a Lei de Diretrizes e Bases reconhece como processos próprios de aprendizagem. Não existe uma única forma de ensinar e aprender. Cada cultura tem a sua. E, nessas sociedades orais, as enciclopédias são essas histórias que ensinam. Não é? Então, é difícil, às vezes, compreender isso, as especificidades dessas escolas indígenas. Eu estive em Roraima, numa mesa, com uma funcionária da Secretaria de Educação e com um professor indígena. Aí ele fez críticas à Secretaria de Educação, que eles querem controlar. Aí ela disse, você está falando isso, mas eu fui lá na sua aldeia, em horário de aula, vocês são pagos para dar aula, não tinha ninguém na sala. Aí ele, na lata, assim, disse, só se foi uma quarta-feira. Aí ela foi lá na agenda dela, olhou e disse, sim, foi numa quarta-feira, não se trabalha? Ele disse, sim, mas olha só, no nosso currículo, dia de quarta-feira é ensino de pesca. Se a senhora faz questão de que seja dentro da sala de aula,
coloque um lago com peixe, que a gente dá aula dentro da sala de aula, né? E o Algemiro, lá o Guarani, disse, quando ela perguntou, disse, mas vocês não dão aula? Disse, a gente só dá aula quando vem o fiscal da secretaria. Aí ele disse, porque o que nós fazemos é esse outro trabalho. Quando vem um fiscal porque para ele, aula era aquela coisa meio chata de obedecer um currículo, etc., quando, na verdade, eles têm seus próprios processos. Bom, eu agradeço a atenção e peço desculpas se passei do tempo. Boa noite a todos, todas e todos. É com muito prazer que eu estou aqui. Sou um pouco abusada, sou fora de classe, sou fora de contexto, sou eu e eu mesmo. Então, eu estou aqui muito feliz de estar na presença de vocês. E eu estava observando o senhor, viu, professor? A minha sabedoria não vem da Casa Grande, não, vem da senzala mesmo. Então, foi muito interessante o senhor contar essa história indígena, porque eu tenho também uma história indígena. Vou começar com a história indígena, antes de falar qualquer coisa. Eu tive em Fortaleza, uns 10 anos atrás, e conheci uma indígena da Serra da Lagoa da Raposa. Raposa do Sol. Raposa, Serra do Sol. No extremo de Roraima. Ela não falava português. E, então, ela veio com a neta. Ela veio com a neta e ficou no mesmo quarto que eu. E, uma noite, ela resolveu me contar uma história, porque indígena é muito cismado. Ela só dormia quando eu deitava, mas, claro, eu não estava com sono, eu fingia que ia dormir. Virava ao contrário dela e me cobria. Depois eu via que um tempinho ela ia deitar. Bom, ela me contou uma história muito linda, a gente falando aqui de saberes, né? Os saberes do professor, da linguagem. Bom, ela, então, conta a seguinte história. Histórias que eu gosto de contar. O rio estava muito, muito, muito caudaloso, tinha um bocado de folhagem e um bocado de graveto descendo o rio abaixo. E o sapo apareceu morto de fome. E ele olhava para um lado, olhava para o outro, não achava nada para comer. Aí ele pensou, quem sabe, eu pulando numa folha seca dessa, eu desço o rio abaixo e encontro o que comer. Assim ele fez. Veio uma grande folha, ele pulou em cima. Nadava de um lado, olhava a maré, olhava para o outro, e lá vai ele remando. Nisso ele ouviu cri, 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 cri. E o sapo ficou logo nervoso, procurando de onde vinha o som da comida que ele mais gostava, gafanhoto. Então, quando ele ouviu o som, ele viu do outro lado senhor gafanhoto, senhora gafanhoto, e 12 gafanhotinhos, tudo muito gordinho, e tudo cri, 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 cri. E aquilo aumentou a fome dele, e ele foi bem tranquilo, bem devagar, e disse, bom dia, compadre gafanhoto. E o gafanhoto muito austero, bom dia, compadre sapo. Aí chegou para a comadre e disse, bom dia, comadre gafanhoto. Ela, muito educada, bom dia, compadre sapo. Aí virou para os gafanhotinhos, bom dia, meus sobrinhos. E eles, cri, 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 cri. Aí ele vira para o compadre gafanhoto e diz, senhor, quer que eu lhe ajude a passar para o outro lado do rio? Ele disse, sim, mas não em sua barriga. Então, são os saberes que nós temos de uma forma bem simples de passar. O senhor a gente estava falando do movimento do audiovisual. O audiovisual é aquilo que grava a música, a dança, a memória para sempre. Uma coisa que na cultura nagô, na cultura de origem iorubá, a gente faz sempre, que está louvando os orixás. Então, eu sou Cici,
Sou contadora de história, tenho 85 anos. Gosto de contar histórias da cultura de origem iorubá. A Bahia é a maior quantidade de negros fora da África. E quando estavam falando sobre mim, não tocaram no nome de meu pai Fatumbi, Pierre Verger. Então, a parte que eu conto histórias a vocês, histórias tradicionais, eu fui aprender com meu pai Fatumbi, Pierre Verger. Aprendo, primeiramente, a contar histórias por necessidade, porque minha mãe... Eu vou botar tudo, porque senão 20 minutos não dá, porque eu falo demais. Então, eu tenho que comprimir tudo. A minha mãe, quando eu tinha 20 anos, a minha mãe teve um casal de filhos por um tratamento que ela estava fazendo de menopausa. Teve primeiro uma menina, quando a menina fez 1 ano, teve um menino. E minha mãe tinha um comércio. A minha mãe vendia comida. A minha mãe disse, agora tu escolhe. Imagina, os meninos eram dela. Ela vira para mim e diz assim, agora tu escolhe. Ou você toma conta dos meninos, ou você vai tomar conta da pensão. Claro, eu fui tomar conta de menino. Então, o que foi que aconteceu? Eu tinha que dividir escola e tudo mais, e dali eu tinha que tomar conta dos meninos, e comecei a lembrar da minha avó e de uma pessoa que tinha na casa de minha avó, que contava histórias para as crianças da família. E, então, eu me lembro que, dia de domingo, quando eu ia ver minha avó, essa pessoa era viva e contava histórias. Então, para eu acalmar meus irmãos pequenos, eu tanto contava história como cantava, que hoje ninguém mais conhece nada de ninar menino, não conhece cantiga de ninar. Eu cantava e contava histórias quando eles vão crescendo. Enquanto está pequenininho, eu só canto porque eu tenho a mania de botar menino mal educado, que eu embalava, que eu ninava, e a criança fica cheia de vontade, né? Isso me era muito cobrado. E histórias. E tinha uma coisa muito interessante. Quando era o meu irmão, com 3 anos, que fazia isso. A menina ficava no colo, o menino num carrinho que eu fazia assim com a perna. Aí balançava, ele dormia. Ele tinha mania de enfiar o dedinho e dizer assim, fazia assim em mim. Não serve história repetida. Então, a criança tem muito isso. O que é isso? Ela guarda. É a cultura oral. A cultura oral. Eu digo, a minha cultura é nagô. Ela vem de dentro do candomblé, né? Da senzala. Infelizmente, eu tenho que dizer que é verdade, quem é aqui feito de orixá sabe muito bem que o candomblé, as casas nagôs, elas têm uma hierarquia, ela guarda um ranço real da Casa Grande. Quem é iniciado sabe disso. E tem todo um conjunto de acontecimentos aonde a cultura é guardada, não por todas, porque dentro eu venho de uma casa muito tradicional, que vem de outra, e vem de outra mais ainda. Então, tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou neta do Opó Ganju, filha, mas neta do Opó Afonjá. E o Opó Afonjá, ele vem da primeira roça de candomblé, com documento que é a Casa Branca, 1830. A segunda casa é o Gantuá, 1835, que divide, é uma divisão que existe de ideias, né? Porque nem todo mundo é obrigado a pensar igual ao outro. Então, tem uma dissidência. E o Opó Afonjá vem eu tenho que dizer que eles são nagôs, nagô, um modo de dizer, porque é uma palavra pejorativa. E as pessoas não gostam quando eu digo... Felizmente, não posso provar aqui, porque aqui não tem um mapa. Eu não pedi também, né? Não posso... vai ficar para a próxima. Eu gosto muito, olha, de mostrar tudo o que eu falo e de provar o que eu estou falando. Então,
o que eu queria dizer? Tem o povo iorubá, que é o povo que vem escravizado, não para cá, aqui é outro tipo. Vem escravizado para a Bahia. O povo Congo é a parte do sul do Brasil. Então, o que acontece? A primeira casa de candomblé é de origem nagô. Nagô é a forma que os Fon do Benin, desculpa, aqui a cidade, eu peço licença aos voduns, aos orixás e a todos os antepassados de todos vocês, porque o povo iorubá é vendido pelo povo Fon. O povo Fon é que cultua vodum. Eu digo mais a vocês, orixá são forças da natureza. Olha a história da água. A água dá vida e mata. Olha a história indígena da água. Sem água não tem vida. É só ir botando todas as culturas. Gente, que Deus me ajudou, que eu agradeço sempre estar aqui, inclusive estar aqui no Maranhão, que era um sonho meu de mais de 40 anos atrás. E uma pessoa disse, mas você vai aguentar ir de ônibus? Eu não tenho dinheiro para pagar seu avião. Eu digo, quem sabe? Mas eu vim no dia certo, que foi hoje. Cheguei ontem. E cheguei aqui. Depois eu conto a vocês. Bom, voltando à nossa geografia, à nossa história. Então, a palavra nagô é uma palavra pejorativa, que quer dizer, eles têm piolho. Piolho. Mas isso não foi dado por nenhum branco, não. É o povo Fon, que chama o nagô de piolentos. Se algum de vocês aqui já foram ao Benin, alguém já foi? Conhece o Dahomey aqui? Ah, pois, os negros daqui é de origem do Dahomey. Olha, minha filha ali, ó. Aquela ali foi reconhecida quando chegou no Benin. Da pele dela ao rosto é o nome. Eu não, eu sou mistura de um monte de coisa. Eu que estou aqui. Já fiz DNA e tudo. Sou mistura de um monte de coisa. Então, quando a gente diz nagô, era a forma que os Fon chamavam o povo Jeje. E o povo nagô chamava de Jeje, quer dizer estranho, diferente. Então, a diferença, as pessoas próprias criam diferenças. Eu perguntei, vocês aqui foram ao Benin? Ninguém nunca foi. Quando vocês chegarem lá, que foram as cidades que eu tive a felicidade de ter ido, e tive meu pai Fatumbi como o meu professor no candomblé, eu aprendi coisas de orixás. E com meu pai Fatumbi, eu aprendi coisas de voduns, aprendi coisas de orixás, aprendi origem, aprendi geografia, aprendi história, aprendi fenótipos, o que ele pôde me ensinar em vida dele. Porque dizem, eu Cici, dizia, vou chegar na África, eu vou ser muito bem tratada. Os negros lá, eu vim de lá, então é um paraíso, vai ser o céu. Quem disse? Quem disse? São todos divididos por etnia. A África é etnia. Pegue aí o celular de vocês, veja o que está acontecendo agora na Nigéria. Vejam vocês aí. A miséria, Deus me perdoe. Que não sei, eu não gosto de falar esse nome, que está acontecendo por problemas políticos e étnicos. Então, com ele, com meu pai Fatumbi, eu fui aprender. E quando eu cheguei no Benin, que eu fui levada ao Palácio Real do Abomey, ele me ensinou a ler os baixos relevos que tem no palácio. Alguém aqui conhece? Já viu? Nunca viram? Eles fazem os desenhos na porta do palácio e contam uma história. Então, ele já tinha me ensinado algumas coisas. E, quando eu cheguei lá, eu consegui ler e entender.
Então, primeira coisa que me chama a atenção, eu não tive nem como trazer para vocês verem, também não sabia o assunto que ia sair, um panô. Vocês sabem o que é panô? Panô é um tecido, vem de pano, francês panô, aonde se faz umas repartições, se põe datas e é desenhados com um pedaço de tecido a história. Agora, detalhe, quem costura é homem, não é mulher. São muito bem bordados, então, a primeira coisa que me chama a atenção, os fon, que são, a maioria realmente são poderosíssimos, tem uma estrutura de guerreiros, é diferente dos nagôs. Eles, então, desenham os inimigos dele da seguinte forma: eles é com tecido marrom, e os inimigos são com tecido preto. Vocês sabiam disso? Oxente! Começa daí. Eu disse, oxente, aqui já não é minha terra querida. Eu não tinha ideia, não é cultura, de jeito nenhum, não é cultura iorubá. É de Vodun. E eu tinha aprendido, uma das minhas vontades de vir aqui era exatamente isso. Eu tinha aprendido com meu pai Fatumbi. Quem é professor de história aqui? A senhora, quem mais? A senhora, o senhor. O senhor sabia que Nagotimê veio para cá de escravizada? Ela é que funda a Casa das Minas. Porque Mina é um povo, da costa é outro povo. Minha filha é da costa, é um povo que vive perto do mar, entende? Perto do mar. Então, alguns nomes são característicos de onde as pessoas vieram. E na Agotimê, a palavra, na realidade, a origem é Evedigana. Então, nós temos a Nigéria, que foi a maior quantidade de negros chegados ao Brasil. Depois temos os Fon, que vocês chamam Jeje. Foi muito pouco, porque eram os Fons que vendiam os nagôs. E depois tem uma quantidade muito pequena de Evedigana. Então, o candomblé, de uma forma geral, são pessoas chamadas Jejinagô. Os nagôs, cultua orixá. Os Fon, cultua Vodun. E o povo Evedigana também é Vodun. Mas nós temos uma coisa muito interessante. Eles têm... Gana foi colonizada por ingleses. Benin foi o Dahomey por franceses, a Nigéria por ingleses. Mas a gente tem tudo isso no nosso cotidiano, porque alguém aqui já ouviu falar num orixá ou vodum chamado Nanã? Alguém aqui já ouviu falar? Pois a palavra Nana é uma palavra de origem evedigana, é masculina, quer dizer rei. Porém, a palavra na, ou na, rainha, daí Nanã, que aqui a gente guarda, mas quando ela roda e dá o nome, ela diz Nã, fulana de tal. Então, isso foi tudo guardado pelo povo da Senzala, e quando eu cheguei, eu pude ver isso. As histórias e a história de Nagotimê, como Nagotimê foi identificada aqui e lá, porque os voduns do Maranhão, que vêm com a forma de que ela foi escravizada aqui, a ela ser reconhecida como sendo uma das 3 esposas, eu não me engano se foi o rei Guezô, uma das 3 esposas, ela era mais jovem. Então, o filho mais velho dele vende a madrasta escrava e cria o irmão. O irmão é criado por ele, sabe da história da mãe. No primeiro momento, ele forma um complô e assassina o rei, que era
meio irmão dele. Por quê? Porque ele tinha vendido na Agotimê. E como se descobre que ela esteve aqui no Maranhão e que ela fundou a Casa das Minas? Através dos voduns que tem cultuados aqui e que eles estão todos no Maranhão cultuados. Então, a gente se emociona muito quando você vê a cultura o quê? Oral e audiovisual na dança. Eu tinha, não deu nem para pedir, não foi, filho? Alguém que tocasse. Eu vou tentar conectar com uma pessoa que está em São Paulo, e todas as vezes que eu trabalho... Você toca? Toca? Você é de que casa? Eu tive o prazer de conhecer pai Euclides, ele foi no Pierre Verger, viu? Muito prazer, conheci ele e conheci o senhor que está no lugar dele, também foi lá na Fundação Pierre Verger e foi ver justamente as fotos das antigas aqui que cultuavam os voduns. Então, o porquê que eu perguntei se tinha uma pessoa que tocasse? Porque lá em São Paulo tem um pessoal daqui, da Casa Fante Achante, que mora lá. Você sabe quem são? Ah, pois, tem um deles, Vitor, toca comigo, muito. Toca muito comigo. Muito prazer. Ele me acompanha, viu? Mas isso foi o meu grande desejo de conhecer e ter isso vivo, porque eu vim ao Maranhão e falar da cultura afro-brasileira são 1000 coisas, mas o que acontece? Se fala da cultura oral, da cultura nagô. Então, o que é a cultura nagô? Como ela é passada? Através das histórias das mulheres mais velhas, que eu venho de um matriarcado. Mas eu devo dizer que os contadores de histórias são homens, são griots. Ah, porque amanhã, se vocês estiverem aqui, pode-se contar comida, que é a surpresa que vai ser feita, que eu ainda não sei qual é, porque toda a comida... Oxente, você está rindo? Sei mesmo. Eu não sei, eu só sei contar a história. Eu só posso contar a história da comida que foi feita e orixá que for, porque a comida que se faz dentro do culto de orixá é uma oferenda. É uma oferenda que se faz, não é? Quando o senhor estava contando a história, o senhor contou a história do indígena, que a gente tem que dizer indígena, não pode falar mais índio, não. Já me chamaram a minha atenção. É indígena, quando a gente fala dos indígenas. O senhor está rindo. Olha. Oxente, professor. Que eu estava dizendo que ele falou sobre a caça. O orixá da caça chama-se Oxóssi. E tem orixás femininas, que eu vou contar depois, que caçam. Então, tem uma coisa muito interessante que o senhor não falou, professor. O senhor falou, mas eu tenho uma coisa a lhe dizer. Oxóssi é o rei dos caçadores. Ele não atira na caça, não. Sabe como ele caça? De armadilha. Porque na armadilha, quando o animal cai, o senhor separa filhote, as grávidas, os jovenzinhos, vai separando um por um, porque ele é o responsável pela manutenção de uma sociedade. Então, ele tem que ser o primeiro a dar o respeito, a dar o ensinamento, o caçador. E ele tem que ensinar, mas não dá nem para contar, já passou os 2 minutos e vai ficar para amanhã. Obrigada. Obrigada. Quero agradecer, né, a todas as divindades a oportunidade de estar aqui ouvindo, né, presencialmente, né, a senhora, professor também, né, José Ribamar,
E estar aqui nesse ambiente tão acolhedor, né? Gostoso, um lugar pequenininho que a gente se sente em casa, né? Eu sou professora, mas antes de ser professora, né, eu sou uma amante da cultura popular. Né? Minha avó era uma contadora de história, nasci em Minas Gerais, minha avó contava história no terreiro, na nossa casa, né? Sentava os netos tudo em volta e ficava debulhando, né, feijão, café, enquanto debulhava, contava história. A mãe do meu pai, e que era uma mulher negra, né? E eu muito pequenininha, eu trago na minha memória, né, que muitas vezes eu não sei se é lembrança ou se são coisas que eu ouvi das minhas irmãs mais velhas, essa contação de história da minha avó. Então, estar aqui hoje é também esse movimento de tratar um pouco o quanto que eu fui afastada de uma tradição que é nossa, né? Acho que a minha fala como professora, daí eu fui convidada para falar um pouco mais do que eu tenho trabalhado, é dizer que tudo que eu venho trabalhando hoje, né, na universidade tem como fundamento uma tentativa de tratar as dores, né, do afastamento daquilo que nos constitui. Né? Eu transformei o estudo num ato de resistência e rebeldia. E aí, cada momento em sala de aula, eu tento provocar essa inquietação nos alunos. Eu começo aqui na UFMA, né, que é uma disciplina que me possibilita muito esse trabalho, que eu estou trabalhando com arte e cultura popular. Eu faço a primeira pergunta: por que será que nós nos afastamos tanto dos nossos ancestrais, dos nossos avós, dos nossos bisavós? Então, eu lanço essa pergunta, né? Porque eu acho que não dá para a gente pensar o espaço do pensamento, né, da universidade, do estudo, da formação profissional, sem pensar nossas pessoas, né, as nossas histórias, as nossas memórias, as nossas origens. Então, eu, como professora, como pesquisadora, mas como neta, né, de uma contadora de história, da minha mãe, que era uma rezadeira, né, a gente tenta espalhar essa beleza, esse modo de viver, que é simples, mas é tão complexo, né, dos povos indígenas e dos povos de matriz africana. A gente tenta transformar isso em algo que nos ajude a sobreviver nesse mundo, que é um mundo que tenta tirar de nós aquilo que nós realmente somos. Né? E aí eu achei muito bonita, e eu quero agradecer Biratã, Bira, pelo convite, por poder vivenciar essa experiência aqui, né? Que, quando ele me falou o tema, eu escrevi, porque é um tema, esses temas a gente esquece as palavras, né? Tradição oral, práticas educativas e dinâmicas de atualização de sentidos. Eu fiquei encantada com o tema, porque é o que, na verdade, eu como pessoa pesquisadora, tenho feito, né? Tentado me aproximar cada vez mais das tradições orais, que nós fomos distanciados dessas tradições, nós que vivemos, né, na lógica ocidental capitalista e majoritariamente cristã, né? Houve um processo de colonização, a gente sabe disso, e nesse processo de colonização as culturas foram sendo dominadas e apagadas, mas não totalmente, né? Porque se a gente está aqui ouvindo essas histórias maravilhosas, é porque a história, a sabedoria popular arruma um jeito, né, de esconder aquilo que não é para ser dito, né? Porque se o outro souber, a onça vai comer, né, o jabuti, então, ou o jacaré. Então, assim, é preciso ter esperteza na vida. E nós, na lógica ocidental capitalista, a gente não aprende
essa relação, né, com a produção de sentido. A gente aprende a ser consumidor, a ser trabalhador, a cumprir horas, né, a dedicar a sua vida todinha a um trabalho que não produz sentido na vida. Então, as pessoas passam a maior parte da vida se afastando, né, de algo que, na verdade, nos constitui. Então, eu anotei algumas questões em torno desse tema, dessa nossa conversa, lembrando de um poeta que eu adoro, que é o Manuel de Barros, que ele gosta de escovar as palavras, né? Então, eu amei quando eu vi essa expressão, escovar as palavras. E eu digo que, na universidade, o que eu tenho feito é escovar as palavras com os estudantes, porque, quando a gente problematiza, quando a gente dá uma cutucadinha, a gente lança uma questão, eles começam a pensar em coisas que nunca tinham pensado antes, né? E aí começa esse movimento de escovação, e essa escovação vai nos ajudar a entender as dinâmicas de atualização dos sentidos. E é um pouco o que eu estudo, né? Como é que as políticas invisíveis, né, são pensadas para que a gente se afaste, para que a gente olhe, né, para as tradições orais, para as comunidades tradicionais, como algo atrasado, né, como algo que já passou esse tempo. Agora a gente tem que ir para a tecnologia, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que seguir aquilo que a Europa já fez, né, os Estados Unidos. Então, isso produz nas pessoas um sentimento de inferioridade, né? E as pessoas acham que o modelo de vida a ser seguida é o modelo do colonizador. Então, quem tem a oportunidade de vivenciar, né, essas experiências de comunidade tradicional, que tanto nas comunidades indígenas como nas comunidades de terreiro, as pessoas conseguem se fortalecer, né, se sentir pertencente a uma comunidade, a uma cultura, a várias culturas, né, porque não é uma cultura só. E isso contribui para que a pessoa não seja capturada pela lógica ocidental, capitalista e majoritariamente cristã. Ela consegue resistir ao apagamento da sua história e ela consegue se aproximar dos seus mais velhos, seus avós, né, dos que vieram antes, dos ancestrais, né? Então, eu acho que o nosso desafio, aí, para falar um pouco de processos educativos, né, como processos educativos, é romper com a lógica do colonizador. Uma educação bancária, como falou Paulo Freire, né, que é aquela que o professor é o centro do processo, e ele fica o tempo inteiro falando, e os outros em silêncio escutando, não tem nada a ver com oralidade, né, tem a ver com dominação. Então, como é que a gente pode romper com essa lógica educativa que contribui com o apagamento da nossa história? Tem várias possibilidades. Aqui, a fala tanto da mãe Cici como de José de Ribamar já trouxeram pistas para a gente, né? E eu digo para os estudantes aqui na UFMA, né? O Maranhão é uma potência. O Maranhão é uma potência, porque é uma mistura. O Brasil inteiro é uma potência, mas assim, aqui essa força dos povos tradicionais está muito viva ainda. Então, o que a gente precisa fazer enquanto educadores, educadoras, enquanto pessoas pensando sobre os processos educativos? Nós precisamos nos aproximar, fazer um trabalho de retorno, né, às nossas origens. Voltar de onde a gente veio, ir para a casa da avó no interior, sentar no terreiro, contar os causos, escutar os causos, olhar as estrelas à noite, em silêncio. E assim a gente conversou muito na época da pandemia, o quanto que a pandemia deu aquele choque,
na lógica ocidental capitalista, e algumas pessoas tiveram a oportunidade de acordar, né, o quanto que a gente estava numa lógica mecânica, né, robótica, né, acelerado, e a gente se afastando de toda a nossa tradição, de toda a história da nossa origem. Então, como educadora, eu pensei, né, que a gente pode se apoiar nas tradições populares, né, que estão vivas aqui no Maranhão. E aí eu até anotei alguns valores civilizatórios, né, que estão presentes aqui nas histórias, nos causos, né, nos contos que já foram trazidos aqui, e na nossa própria história. Então, por exemplo, o que a gente vê vivo aqui no Maranhão? A religiosidade está muito forte. As pessoas carregam muito essa força da religiosidade. A ideia da solidariedade, da vida em comunidade, da partilha, porque um tambor só acontece se tiver uma comunidade. O boi só brinca se for uma comunidade. A festa do divino só acontece se for numa comunidade. Então, estimula essa vivência coletiva, né? essa vivência comunitária. A oralidade. Tudo isso é combinado, ninguém assina nenhum contrato, que vai ser miolo, que vai ser índia, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. É tudo no combinado, é tudo no respeito à palavra do outro. Diz que vai brincar e brinca, porque aquela brincadeira produz sentido na vida. Então, esse é um valor civilizatório, né? A oralidade, a presença da corporeidade, que o professor também trouxe, né? na educação indígena e nas comunidades quilombolas, também isso é muito forte. Corporeidade, musicalidade, ludicidade e o axé. Então, são valores que nós, se quisermos, né, cuidar desses processos educativos, não precisa ser dentro da escola, porque o processo educativo é em todo lugar. Né? Então, a gente está com o nosso sobrinho, com o nosso filho, com o nosso vizinho, a gente pode brincar, a gente pode levar, a gente pode fazer pergunta, a gente pode ajudar essas crianças e jovens e adultos a olhar para si, né, a se perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, né, para onde eu quero caminhar, para onde nós, enquanto humanidade, vamos caminhar. Então, a pergunta é, a partir de toda essa beleza, desse encantamento, porque quando a gente ouve uma história, a gente entra num outro plano. Né? Quando a gente entra numa brincadeira da cultura popular, a gente entra em outro plano. O que esse outro plano produz em nós? Que afetos esses planos nos atravessam, vão nos atravessando, e a gente sai diferente. Estava falando com o Bira que a gente vira a noite no boi, e como é que a gente aguenta? A gente não cansa. A gente não cansa, porque são afetos, são energias, é o axé que está alimentando a nossa existência. Né? Então, vamos, né, cuidar dessa potência que é o Maranhão, enquanto educadores, educadoras, né? Não vamos ficar preocupados com aquele currículo eurocêntrico, vamos arrumar um jeito de driblar a lógica instituída nas escolas, robotizadas, e levar para dentro da escola uma pedagogia brincante, uma pedagogia da roda, uma pedagogia com a contação de história, uma pedagogia do afeto, uma pedagogia do cuidado, né, do ajudar, do fazer junto, do cozinhar junto, do comer junto, do partilhar a mesa. São coisas muito simples e possíveis de serem feitas e não custa nada, é de graça. Isso que é o mais bonito, né? Então, eu penso que a gente, a partir dessa pequena introdução aqui, a gente pode partir para a roda, e, mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada. Eu acho que é bem interessante poder contrastar, né, e, ao mesmo tempo, dialogar com saberes tão diversos, né, oriundos de tantos
lugares distintos. Concordo muito com a Dulce, quando ela fala do Maranhão como um lugar privilegiado, ela falava, eu pensava que nós somos uma mistura de África e Amazônia, né? Talvez a maior mistura de África e Amazônia que a gente tenha no Brasil, e por isso é um lugar tão privilegiado. Para entender, inclusive, a forma como nós nos constituímos, né? E penso aqui, né, na fala da nossa contadora de história, como talvez a nossa aula sobre África hoje, né? Impressionante como, a partir da contação de histórias, nós temos ensinamentos que podem ser instituídos a partir de outros lugares, né? A partir de outras formas de compartilhamento, né? A partir de outros diálogos. E, nisso, as comunidades tradicionais, como a Dulce coloca, elas dialogam muito, né? Queria só agradecer aqui a todos vocês, mas especialmente a Ceci, por ter aprendido um pouco mais sobre a África e sobre essa África amazônica que nós temos aqui, que é o Maranhão. Obrigada. A senhora trouxe várias questões para a gente pensar, principalmente essas questões das origens. Eu queria que a senhora, se for possível, a senhora falasse mais um pouco sobre essa dinâmica de educação, esses processos de educação que acontecem dentro dos terreiros, né? Como a vivência no terreiro nos ensina, nos transforma, nos conduz na vida como pessoas dignas. Então, eu queria que se a senhora pudesse falar um pouco disso, como esse espaço é importante para a construção do indivíduo. Bem, a gente sempre tem que botar, quando se fala de terreiro, a origem. Então, eu sempre digo, sou afro-tradicional, porque eu venho de casa de tradição. Não tenho nada contra as casas afrocontemporâneas. Não tenho nada com isso. Eu sou apenas afro-tradicional, e o que eu aprendi foi com as minhas mais velhas. Então, fui aprender, porque a minha origem... Eu não nasci nem na Bahia, eu sou nascida no Rio de Janeiro. Então, venho de uma cultura totalmente diferente. Quem conhece sabe disso. Então, eu fui me encontrar exatamente quando eu vou para uma casa de candomblé por necessidade psiquiátrica. Eu não fui pesquisar e nem tampouco fui ver o que a baiana tem. Eu fui apenas levada por orixá através de um problema psiquiátrico pavoroso, que eu sei que aqui tem estudantes, com certeza, inclusive, de psicologia e psiquiatria. Eu fui levada num caso altíssimo de esquizofrenia. Então, as pessoas olham para mim, veem minha calma, não sabem a situação em que me levou a me iniciar em culto de orixá. Então, eu venho de uma tradição e, dentro da roça do candomblé, a partir do tratamento que me foi feito, eu vou me reeducar. Vou me reeducar, vou esquecer um pouco o que eu aprendi, lógico, em outra cultura, que é a cultura dominante, e vou voltar o meu olhar para os meus ancestrais. Uma criança que nunca tinha botado o pé no chão andava de sapato e meia. Então, eu fui aprender a andar descalço no candomblé. Nunca tinha colocado a minha mão num cabelo mais duro que o meu. Eu fui aprender na casa do candomblé. Eu fui me reeducar, eu fui me encontrar dentro da casa do candomblé. Então, através das minhas mais velhas, eu fui aprender a conhecer um pouco de folha, eu fui conhecer um pouco de história, eu fui entender as máximas que se usa animais, mas que, na realidade, são pessoas, que a gente não diz o nome, mas o animal tal que fez isso e o animal tal fez aquilo. E, às vezes, o animal mais frágil, com a sua sabedoria,
não com a sua força bruta, nem a sua astúcia, resolveu coisas, e sim com inteligência, com calma. Isso tudo foi me levado, eu fui aprender dentro do culto de orixás. Dentro do culto de Egungun, de onde eu venho, eu vou ver uma das coisas mais interessantes, que é, ali sim eu fui aprender, como o professor falou, a língua, as histórias das cantigas, mas no culto de Egungun, eu fui aprender o espírito depois da morte. O que se canta? Qual é o tema de uma cantiga dentro do culto de Egungun? O tema é que o espírito não está mais num corpo vivo, ele vai passar por uma etapa, ele vai ter outros conhecimentos. Isso eu fui aprender no culto de Egungun. Foi um saber para mim. E como é passado para as crianças. Ele não é passado, a criança nasce com ele. Porque quando uma mulher no culto de Egungun fica grávida, já se sabe se vai ser menino ou menina. Já se sabe de que caminho vai ser. Eles dizem assim, quando a pessoa está grávida, vai nascer uma criança, vai nascer um filho do axé que vai tocar e que vai trazer uma varinha na mão. Já se sabe que é um menino, ele vai ser um ogé. E se for uma menina, vai nascer a que canta, a que aprende e ensina a bater palmas, que as palmas são diferentes, e que vai ensinar a cantar, porque a entonação é diferente. O culto de Iorubá tem 4 tons. Então, o que vai acontecer? Eu falo uma palavra, se eu falar Adja, é uma coisa. Se eu disser Adja, é outra. Você jura a diferença? Se eu digo Adja, como se eu estivesse fazendo uma pergunta. Adja? É guerreira ou guerreiro? Se eu disser Adja, é cachorro? Então, a criança já começa de pequenininho, através das mulheres, a aprender e, principalmente, o respeito aos mais velhos. Eu venho, primeiramente, desse culto, dali, então, é que eu sou levada a fazer orixá, que vou aprender histórias e vou aprender costumes. Né? E, finalmente, eu faço a iniciação de Ifá, que vou aprender a me comportar como pessoa, a saber lidar e respeitar as pessoas, mais ainda, através do culto de Ifá. Porque Ifá tem um filho que chama caráter. E isso é uma coisa importante na vida da gente. Porque se a gente não tiver um comportamento, nem adianta. Nem adianta. Quer dizer, eu sou desse jeito que vocês estão vendo, mas eu sei botar tudo nos lugares certos, sem entrar e sem sair. Então, isso tudo eu fui aprendendo dentro do culto de orixá e as coisas que caminham paralelamente. Me fez outra pessoa diferente da Cici Carioca. Bom, eu quero agradecer, né, que acho que nessa prática da tradição oral, a melhor coisa é quando a gente pode escutar não só as palavras, né, mas escutar o sentido de tudo aquilo que está sendo dito. E dá para sentir uma amorosidade, né, na palavra. Né? Então, agradeço a acolhida, né, de todos e todas, o convite, e a todas as divindades por este encontro tão bonito. Obrigada. Bom, também agradeço a oportunidade, especialmente de ouvir a mãe Cici, ouvir aqui a Dulce. Né? E eu, assim, para fechar, já que o tema era oralidade e educação, né? Eu me pergunto, até em cima da fala da Dulce também, né?
se não existe formas mais interessantes e mais lúdicas de ensinar e aprender. Porque, olha só, tem uma evasão escolar muito grande, a escola às vezes fica muito chata, muito... eu fiquei pensando também, como é, para pegar o exemplo que eu dei, como é que a escola ensina ornitologia? O professor vai no quadro, né, ainda, com toda essa tecnologia avançada, vai no quadro, coloca uns quadrados e coloca tal pássaro, o nome dele científico, a família, os hábitos alimentares, né, e vai dando as características físicas, etc. E isso se torna chato, né? Agora, se você, no lugar disso, conta uma história, quer dizer, eu acho que a escola podia voltar a pegar essa coisa da oralidade, quer dizer, que a mãe se falou e que a Luz tocou, para se tornar mais agradável, um espaço de alegria, um espaço lúdico, né? Para concluir, eu digo que a escola indígena, em muitos lugares, não é em todos, mas ela está com práticas que podem muito nos ajudar a repensar também a nossa prática pedagógica, didática dentro da escola. Eu lembro, para concluir, o Renato conhece essa história, foi uma aluna nossa que foi lá com os indígenas, né? Com os indígenas Vaimiri-Troari, que ficam ali na fronteira do Amazonas com Roraima, e ela estava assistindo uma aula. A aula, como em toda escola, tem um horário, começava às 7 horas, e tinha um planejamento, de 7 às 8, aula de alfabetização em língua Vaimiri-Troari. E aí, começa a aula, 20 minutos depois, ainda no meio da aula de alfabetização, alguém grita lá fora, olha a paca! O professor dá um pulo sobre a mesa, sem falar nada, e as crianças também saem correndo atrás da paca. E aquela aula, que era aula de alfabetização, se transformou em aula de caça. Por que não dá para colocar um horário? Porque a paca não diz o horário que ela vai passar, né? Então, eu acho que a escola devia estar um pouco mais, a nossa escola, um pouco mais de olho na paca, né? Licenças, meus ancestrais, a todos vocês que estão aqui, para contar uma seguinte história. Nós temos a nossa religiosidade ligada, sem dúvida, aos ancestrais, porém, contos antigos, que 3 estudantes da Universidade de Ilé-Ifé, a cidade e a universidade mais importante da Nigéria, eles pegam seus diplomas. Devo dizer que há um costume na Nigéria, entre o povo iorubá, que você põe as roupas de acordo com a sua importância social. E usa o oqueté. Equeté é um chapeuzinho que eles têm, que também é de acordo com a importância dele. Então, os 3 entram na praça, onde tem a feira, o lugar mais importante, onde as pessoas de várias etnias diferentes se encontram para fazer o seu comércio. Então, os 3 estudantes importantes saem e, nesse dia, vão tomar a benção ao griot. Griot é aquele que tem, por questões, guardar a cultura e a história dos ancestrais. Então, eles chegam muito lindos, muito bem arrumados, com o seu, cada um com o seu diploma, tomam a bênção, bate cabeça para o griot e diz, nós viemos aqui para o senhor abençoar nossos diplomas. Por que eles foram para a feira?
porque eles estavam intelectualizados, eles iam para um outro tipo de sociedade, e não a popular. Eles vão para a feira, chega lá, está todo mundo ali, a feira está cheia, e eles tomam a bênção, só em eles entrarem com suas roupas e com seu andar, chamou a atenção, todo mundo parou o que estava fazendo. Então, quando ele chega, o primeiro diz: eu me formei em medicina, vocês não precisam mais procurar os cultuadores nem de Ossan, nem de Iner. E ela mostrou o diploma para o griot. Aí veio o segundo. O segundo chega e diz: vocês não precisam mais procurar o culto de Ogboni nem de Xangô. Eu me tornei advogado. E mostra o griot. E o terceiro chega e diz: eu sou agrônomo, engenheiro agrônomo. Vocês não precisam mais procurar os cultuadores de Onile e nem de Dada Adjacá. Eu sei mexer a terra muito bem. Aí, quando ele se abaixa para mostrar o diploma e ser abençoado, o griot tira a seguinte cantiga: eu não trouxe nenhum instrumento. Ele canta: Ikuté ile sare olubó, olubó sare ajá, ajá sare ocurim, ocurim com belarum. Iku, iku, oloa, latija, tijoa, iku, iku, oloa, latija, tijoa. Aí eles foram, tomaram a bênção e saíram todos cabisbaixos. Sabe o que foi que ele cantou? E contou a seguinte história. Saiu para passear, para ver como estava, sentou-se numa pedra, saiu de sua casa, sentou ali muito sentada, com sua sacola e o rainho saiu correndo, machucado, todo depenadinho. Por quê? Porque estava vindo, tinha de um lado, jogou e comeu, engoliu, se abaixou e ficou lambendo, porque tinha um rato indefeso. Aí, Ikuté ile sare olubó, olubó sare ajá. Aí o cachorro, quando viu o rato lambendo, isso foi pô! Do gato. O gato se estremeceu, jogou para um lado, jogou para o outro, e o gato tirando quando vinha um cachorro e com ele, pau! No gato. Mata o gato. Mata o cachorro que tinha acabado com o gato que ele adorava. Ele fica olhando assim. Ikuté ile sare olubó, olubó sare ajá, ajá sare ocurim. Aí a morte se levanta, olha para os dois cadáveres, abre a sacola, pega o homem e bota dentro. Ocurim com belorum. E ela bota todos os três e sai dançando. Ikuté ile sare olubó, olubó sare ajá, ajá sare ocurim, ocurim com belorum. E ela sai cantando Ikuté ile, a história que eu acabei de contar.
E aí, quando ela passa debaixo do pé de iroco, ela ouve icu, icu, oloa, lá, tijó, tijoa, icu, icu, oloa, lá, tijó, tijoa. A vida canta. A morte está olhando para a esquerda e para a direita, com o olho aberto e outro fechado, procurando a quem levar. Ninguém é menor do que ninguém, cada um tem o seu saber e tem que ser respeitado. É isso que eu falei. Vamos ter que o que somos, o que estamos fazendo aqui? Estamos num caminho, estamos passando na vida. Então, vamos viver a vida, vamos fazer boas coisas, vamos fazer aquilo que seja satisfatório para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma, e sempre respeitando a todos.